Olá, pessoal! Neste tutorial eu vou mostrar para vocês como vocês podem inserir dois tipos de atividade: atividade com pergunta, resposta curta e múltipla escolha. Então, eu já estou logada aqui no meu e-mail institucional, tá? Vocês estão vendo aqui o G Suite, né? E o meu e-mail institucional. Pelo meu conjunto de aplicativos, nós conseguimos acessar as ferramentas que nós queremos, então, planilhas, documentos, Drive, que é o nosso arquivo, apresentações, slides, agenda e várias outras ferramentas que vamos usar ao longo das formações, como eu já tenho dito para vocês. Vou acessar o meu Google Sala de Aula por aqui. Já estou com a minha aberta, né, minha sala aberta, ela está aqui. Eu tenho aqui, o meu mural com uma atividade postada e um material postado, que foi o nosso tutorial sobre postagem de material de diversas formas, ok? Eu também estou aqui com um vídeo no YouTube já aberto, porque eu vou usar esse vídeo na minha questão, e estou também com um outro artigo, né, sobre as cores, a psicologia das cores sobre o vermelho, que eu também vou usar na outra questão que eu vou fazer. Então, o mais importante é que vocês deixem aberto já alguns materiais que vocês vão usar nas perguntas que vocês estão fazendo, nos exercícios que vocês estão pensando em colocar, porque é muito importante que vocês já estejam com esses elementos abertos, para vocês não perderem tempo e deixarem já as atividades de vocês mais organizadas. Então, como eu vou usar o meu vídeo no YouTube, está aqui, como eu disse para vocês, nessa aba, e o texto que eu vou usar está aqui nesta outra aba. Vou voltar aqui na minha sala de aula e vou nas atividades, tá? Lembrando que as atividades aparecem aqui os tópicos, né? Então, tem um tópico de exercício, tem um tópico de material, observem que o link e o ícone, né, fica diferente aqui, tá? Observem que neste tópico eu tenho um material, mas ele está cinza, porque ele está programado para abrir somente amanhã, então ele fica cinza, tá? E eles também aparecem aqui do lado esquerdo, como vocês estão vendo. Então eu vou criar, primeiramente, uma atividade com pergunta, tá? Observem que o ícone é outro ícone. Nós ainda não fizemos atividade com teste e nem com atividade, tá? Atividade com arquivo, perdão. Então, nós vamos fazer aqui uma atividade com pergunta, que significa o quê? O aluno, quando a gente faz uma atividade com pergunta, o aluno responde já imediatamente dentro da plataforma. Ele não precisa anexar nada, ele não precisa fazer mais nada, mandar arquivo, fazer nada. Ele só responde imediatamente dentro da plataforma. Vou mostrar para vocês como que o aluno faz isso, como que vocês vão visualizar também a versão do aluno, né? Como é que ele enxerga todas essas atividades. Então, eu vou colocar aqui a minha primeira pergunta, como as cores influenciam na publicidade, por exemplo, tá? Vejam aqui que eu tenho uma possibilidade de escolher resposta curta ou múltipla escolha. Eu vou escolher resposta curta para que o aluno possa escrever um parágrafo para que seja a sua resposta. Vou pôr aqui as instruções. Então, eu vou colocar: assista ao vídeo indicado pelo link no YouTube e responda a questão acima. Então, isso aqui é a instrução, né, a comanda que
o aluno vai precisar fazer. A comanda tem que estar muito clara, né, gente, tá, tem que estar bem clara. Observem que aqui é intuitivo, eles vão responder na própria plataforma, então não preciso dizer que se eles vão fazer no caderno, se eles vão fazer um arquivo e me enviar, eu não preciso falar neste tipo de fazer esse tipo de comentário, né, ou colocar isso na comanda, porque vai ser, bastante intuitivo, vocês vão ver. E aqui eu vou adicionar o vídeo, então eu vou vir aqui, vou copiar este link do vídeo, tá, Ctrl C, vou lá no meu sala de aula e vou adicionar um link do YouTube. Esse meu vídeo está no YouTube. Se ele não estiver no YouTube, eu preciso colocar como um link, pode ser um vídeo, né, que esteja no Vimeo, em outra plataforma de vídeo. Como o YouTube, ele também é uma ferramenta da Google, automaticamente elas conversam, elas harmonizam. Por isso que vem aí essa observação do link no YouTube. Então eu vou clicar aqui em YouTube e vou colar o meu link aqui, ó. Então, olha só, pesquisa de vídeo, né? Eu posso até entrar por URL, mas quando eu copio lá o meu link que foi copiado aqui no meu arquivo direto, né, na minha página do YouTube direto, eu colo ele aqui, ó, e clico na lupa, porque ele vai achar o vídeo que eu escolhi. Então tá aqui, ó, psicologia das cores, eu confiro se é exatamente o vídeo que eu queria, eu clico nele e coloco adicionar, tá? Então venho aqui, adicionar. Ele já veio para cá, ok? Muito bem, agora nós vamos para este lado aqui, tá? Aqui a gente tem uma pontuação. Como nós estamos trabalhando com atividades de apoio e ela não tem uma nota, né, específica, pelo menos neste momento, eu vou deixar isso aqui sem nota, ó, vou clicar e vou deixar sem nota. A data de entrega, a mesma coisa que eu coloquei na programação do material, eu posso programar para que esse aluno entregue até um dia específico. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, uma data que seria dia 30 de abril, por exemplo, até às 23h59, tá? Então o aluno vai ter que entregar até esse dia aqui. Se ele entregar depois, vai aparecer que ele entregou com atraso. Então o professor vai ver depois no hall de atividades, né, vai aparecer uma mensagem: "Entregue com atraso". Então o sistema avisa para a gente, tá? Muito bem. Aqui eu vou colocar no tópico, como a gente está falando de cores ainda, eu já tenho meu tópico cores, eu vou clicar aqui porque eu quero que essa atividade fique dentro do tópico cores. E eu vou deixar essa opção aqui, ó, os alunos podem responder uns aos outros, eu vou deixar essa opção ativa, que é muito bacana, porque eles podem ler a resposta que cada um deu, entendeu? De um e outro. Então isso é muito bacana, porque aparece para nós e para eles as respostas de todo mundo, tá? Depois, isso só aparece depois que ele envia a resposta dele, ok? Aqui eu não vou fazer, o checkbox aqui, por quê? Porque eu não quero que os alunos editem a resposta, tá? Eu vou deixar esse quadradinho em branco, porque eu quero que uma vez eles enviaram a resposta, fique lá, eles não editem novamente. Muito bem, fiz as minhas configurações, lembrando que se eu quiser eu posso fazer para outras turmas a mesma pergunta, tá? E aí eu posso também programar, salvar rascunho, né? Ou descartar o rascunho ou perguntar. Eu vou colocar perguntar, porque aí automaticamente essa atividade com pergunta vai aparecer no mural. Então, olha lá, está aqui a minha atividade, é uma pergunta, o ícone já mudou. Então, ó, eu tenho uma atividade com pergunta, material, né, recurso didático, ó, que é o livrinho marcador, e a atividade com entrega, que é essa aqui, que é um pouquinho diferente, tá bom? Muito bem, vou ali no mural, deixa eu ver como é que ficou no mural, já apareceu aqui, ó.
Professora, né, Elizabeth postou uma nova pergunta. Ótimo. Agora eu vou fazer uma outra atividade. Eu vou fazer uma pergunta também, só que agora eu vou usar uma pergunta de múltipla escolha. Então eu vou vir aqui de novo, né, nas atividades, no botão criar, uma pergunta, tá? E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, na publicidade, o vermelho, né, a cor vermelha, vamos arrumar aqui, a cor vermelha é muito utilizada, por quê? E aí, olha só, aqui eu vou colocar múltipla escolha. Aí, vamos lá, vou colocar aqui nas instruções de novo, né? Leia o texto contido no link abaixo e responda a questão de múltipla escolha, assinalando apenas uma alternativa. Então essa é a minha comanda, né, da questão de múltipla escolha, uma instrução. Uma coisa importante, esse tipo de pergunta, tá, ele é uma pergunta que é usada para fazer diagnóstico, né, como é que meus alunos estão num determinado assunto? Como é que está a turma em relação a compreensão deste texto? Como está a turma em relação à compreensão do que eles viram neste vídeo, né? E assim por diante, tá? Então eu vou colocar aqui na opção 1, eu vou colocar a alternativa. Então, por exemplo, na publicidade, a cor vermelha é muito utilizada porque é a cor do fogo e do sangue, por exemplo, tá? A segunda opção, aumenta o metabolismo humano, por exemplo. Terceira opção, é uma cor emocionalmente intensa, por exemplo, tá? E mais uma, remete à força, à guerra e ao poder, tá? Muito bem, então essas são as alternativas que eu estou colocando aqui. Vou colocar também, eu vou adicionar aqui o link, né, do meu artigo. Então eu vou vir aqui, ó, e vou copiar este link, Ctrl C, e eu vou voltar lá na minha sala de aula, Ctrl V. Vou adicionar este link. Aí, olha só, depois que ele carregar, né, eu vou vir para este cantinho aqui. Então, eu posso, de novo, colocar para as minhas outras turmas, né, posso escolher aqui para quem eu quero que essa mesma pergunta de múltipla escolha vá. Vou deixar aqui 100 pontos, porque a ideia não é avaliar, tá? Vou colocar aqui uma outra data de entrega, por exemplo, vocês podem deixar sem data de entrega também, tá? Se vocês quiserem, vocês podem deixar sem data de entrega. Vamos deixar sem data de entrega essa para gente poder ficar diferente da outra, né? Que a gente colocou data de entrega. Que tópico que ela vai? Cores também, é o mesmo assunto, ainda estou no tópico de cores. E olha só, eu vou deixar essa opção aqui, ó, vou deixar essa opção ativa. Os alunos podem ver o resumo da turma. Porque o que vai acontecer? Ele vai conseguir ver o gráfico, né? A quantidade de pessoas que respondeu a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta, tá? Então, o próprio aluno, quando ele mandar a resposta dele, ele vai conseguir ver o que os colegas responderam. Isso é muito legal, porque vocês podem, a partir dessa atividade, vocês podem pedir algo em relação a essa visão diagnóstica do que a turma está respondendo, ok? Muito bem, feito isso, eu venho aqui perguntar. E aí, de novo, né, tá aqui a minha atividade
com pergunta, atividade com pergunta, lembrando que essa era uma pergunta que eles vão responder e aqui uma que eles vão assinalar. Vou voltar aqui para o meu mural e eu vou mostrar para vocês como é que o aluno visualiza essas duas questões, para vocês entenderem como eles vão responder. Essas duas questões são as duas questões, os dois tipos de atividade mais fáceis para vocês trabalharem, principalmente quando vocês não têm muita familiaridade com o ambiente sala de aula e também os alunos, tá? Então, olha só, eu vou mudar minha tela aqui, vou mostrar para vocês. Essa daqui é uma tela aonde o aluno está logado, tá? Vou aumentar um pouquinho. Observem aqui, ó, que a imagem é outra, não é a minha conta mais, é a conta do aluno. Olha o que está aparecendo aqui, ó, mural atualizado. Eu vou mostrar aqui, vai entrar as duas perguntas que eu coloquei lá no meu sala de aula, tá? Ok? Uma outra coisa interessante também é que o aluno recebe na caixa de entrada dele, ó, aquilo que eu coloquei no meu ambiente sala de aula. Tudo que a gente faz no nosso sala de aula, o aluno recebe no e-mail dele um alerta, tá? E ele pode, inclusive, se ele entrar aqui, ó, vou abrir o e-mail, ele vai saber um resuminho, ó. Olá, aluno, Elizabeth postou uma nova pergunta na publicidade. Aí, se eu clicar aqui, eu vou direto para o sala de aula. Mas eu vou responder por aqui, para vocês verem como é que fica a resposta. Muito bem, então o aluno vai vir aqui, vai responder essa primeira pergunta. Aparece para ele como as cores influenciam a publicidade, né? Perdão, ficou aqui um errinho. Aí tem aqui a comanda, assista ao vídeo indicado pelo link no YouTube e responda a questão acima. O aluno vai clicar aqui, vai abrir, né, o vídeo já na janela, ele assiste o vídeo, tá? Volta para cá, assistiu o vídeo, volta para cá, vai digitar a resposta dele aqui. Então, por exemplo, as cores são muito importantes porque, e aí ele vai responder, né, do jeito que ele achar que deve responder, que atenda à comanda da pergunta, e ele vai clicar aqui em entregar, tá? Então, o sistema diz que ele não vai poder fazer alteração, e ele põe aqui, entregar. Muito bem, ele já entregou, olha só que interessante, aparece aqui, ver respostas dos colegas de turma. Obviamente a gente não tem, né, nenhuma resposta ainda, só temos deste aluno, mas é muito interessante, porque as perguntas vão aparecer, as respostas, perdão, dessa pergunta vão aparecer aqui, e um aluno pode comentar a pergunta, a resposta feita pelo aluno, outro aluno, tá? Então ele pode vir aqui, pode comentar a resposta do colega em relação, olha, acho que talvez você poderia acrescentar isso, tal. Que bacana que você respondeu isso. Então dá para fazer uma brincadeira de avaliação por pares aí, que é bem interessante, tá? Então eu vou fechar aqui. Vou vir aqui de novo para minha. Eu sou aluno ainda, não se esqueçam que eu, neste perfil eu sou aluno. Vou responder agora a outra questão, que era uma questão de múltipla escolha. Então, tem aqui na publicidade a cor vermelha é muito utilizada, porque. E aí, leia o texto contido no link abaixo e responda a questão de múltipla escolha, assinalando apenas uma alternativa. Como eu disse para vocês, essa atividade é bem legal para fazer atividade diagnóstica, né? Sobre o que os alunos sabem sobre determinado assunto, levantamento de pré-requisitos e uma série de outras ideias que vocês podem ter. O aluno vai ver aqui, ele vai escolher aqui, então, eu vou escolher essa daqui, tá? Como a gente não está avaliando, né? Se a gente fosse pensar qualquer uma dessas respostas, ela teria, seria correta,
tá? E aí a gente pensa o quanto mais ele se aproximou da resposta correta e o quanto menos ele se aproximou, tá? Mas isso é uma discussão aí para avaliação posterior, né? Então, muito bem, ele respondeu, tá? Ele vem aqui entregar. Aí ele diz que não vai poder fazer, o sistema avisa para ele e ele entrega a resposta. Ele mandou a resposta. Aparece para ele um resuminho aqui, né? Ele pode colocar um comentário, né, da turma para todo mundo, tá? Então, olá pessoal, fiquei em dúvida se respondia a primeira ou a quarta opção. E vocês? Por exemplo, tá? Então ele mandou um comentário para a turma. Ele clica aqui, ó, postou o comentário, né? Este aluno postou este comentário nesta pergunta. Ok, pessoal? Muito bem. Agora vocês tiveram a visão do aluno, né? O aluno respondeu desta forma. Vamos voltar para o nosso de professor? Então, olha só, a minha tela está dividida aqui. Vou voltar para a minha tela de professor. Vou atualizar, né, o meu sala de aula, e aí vai aparecer para mim que a gente já tem algumas respostas, né? Então vou vir aqui, atividades. Ah, olha só, esqueci de mostrar para vocês. Olha o comentário que ele fez, ó. Tá aparecendo aqui já naquela pergunta. Então, se ele clicar aqui, olá, pessoal, fiquei em dúvida. Então, aqui os outros alunos podem interagir com este aluno, tá? Vamos ver como é que a gente vê isso então. Eu vou lá em atividades, tá? Vou ver a atividade aqui na publicidade. Vou clicar aqui. Olha, uma pessoa respondeu, né? Obviamente, só tinha um aluno ali, só para a gente ver. Então, vou clicar aqui e vai aparecer, né, a resposta que o aluno deu nessa pergunta, tá? Olha só. Como as cores influenciam a publicidade, uma atividade foi entregue, nessa turma só tem dois alunos, um deles só entregou e ele respondeu: as cores são muito importantes porque tá, 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 tá? Eu posso vir aqui, posso responder para este aluno, prezado aluno, sua resposta foi bastante esclarecedora. Por exemplo, e blá, blá, blá. Dou um feedback para esse aluno. Posto aqui, ele vai responder lá, ele vai receber esse feedback lá no ambiente dele, tá? E aí eu tenho aqui como ver o que esses alunos responderam, né? Volto aqui para a pergunta para saber o que a pergunta era, vi de novo, respostas dos alunos, tá? Aqui um aluno respondeu já. Volto para minha home, para minha página inicial, vou lá nas atividades, tá? E eu vou ver, ó, tá vendo? Aparece até o comentáriozinho aqui. Vou ver aqui a outra atividade e olha só, uma atividade entregue de 2 alunos que tem essa turma, tá? Tá aqui a resposta do aluno, ó, aparece para mim esse aluno, né? E o comentário que ele fez. Tá vindo aí? Fiquei em dúvida, tal. E aí, olha só, por aqui a gente pode ver, né, as respostas de quantos alunos responderam a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta opção. Observem aqui que só tem uma resposta. À medida que os alunos forem respondendo, isso vai aparecendo aqui como se fosse uma estatística, né, de resposta dos alunos da sua turma. Ok, pessoal? Então, como eu disse para vocês, essa atividade é uma atividade bastante interessante como diagnóstica, a atividade de múltipla escolha, a de resposta de pergunta também, e o interessante de usar esses dois tipos de pergunta é que vocês vão poder ter a resposta do aluno imediatamente no local
que vocês fizeram as perguntas e no ambiente sala de aula, sem precisar fazer nada no caderno ou em um outro suporte. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e aprendido para que vocês possam potencializar as aulas de vocês. Um beijo e até a próxima.